Olá, eu sou o professor Cristiano Fantini Leite, do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais. Vou mostrar neste vídeo um pouco do projeto financiado pelo CNPq, Propriedades Ópticas e Eletrônicas de Heteroestruturas Bidimensionais constituídas por grafeno e dicalcogenetos de metais de transição. O grafeno é uma estrutura hexagonal formada unicamente por átomos de carbono e com espessura de uma única monocamada atômica. Os dicalcogenetos de metais de transição, vistos de cima, formam uma estrutura hexagonal, como pode ser visto aqui em detalhes, mas possuem a espessura de 3 átomos, sendo um átomo do metal de transição e outros 2 da família dos átomos calcogênicos. O interessante desses materiais é a possibilidade de formar heteroestruturas, empilhar as monocamadas para formar estruturas com propriedades físicas distintas daquelas das monocamadas. Então esse é um dos objetivos desse trabalho, estudar propriedades das heteroestruturas bidimensionais. Uma característica importante dos dicalcogenetos de metais de transição, também chamados de TMDs, é a mudança do gap indireto para o gap direto, ao passar do bulk para a monocamada. Isso se reflete nas propriedades ópticas no seu espectro de fotoluminescência. Aqui podemos ver a imagem obtida por reflexão e aqui a imagem obtida por emissão, onde claramente é observada aqui uma forte emissão de luz na monocamada, o que não é observado em um número maior de camadas. Quando olhamos para o espectro, claramente vemos a redução da intensidade do espectro à medida que aumentamos o número de camadas. E o espectro de fotoluminescência é dominado por dois extons, duas transições chamadas de transições excitônicas, que são os extons A e B. Então, na sequência, eu vou explicar melhor o que é o exton. Vamos explicar o que é o exton. O exton é um paraeletroburaco ligado que se forma durante um processo de transição óptica devido à interação do buraco deixado na banda de valência, que atua como sendo uma carga positiva, com o elétron da banda de condução. Essa interação se dá por um potencial do tipo colombiano, semelhante ao potencial do átomo de hidrogênio. Essa interação, então, esse potencial, leva a uma energia de ligação, que chamamos de energia de ligação do exton. E essa energia de ligação, entretanto, ela é muito pequena em materiais convencionais, semicondutores convencionais. Só possível ser observada apenas a baixas temperaturas. Entretanto, em nanomateriais, essa energia tem um valor muito mais alto e torna os processos excitônicos dominantes nos processos de transição óptica em nanomateriais. E o que acontece nas heteroestruturas bidimensionais é que temos interação entre as camadas. E na interação entre as camadas, existe também interação entre os níveis de energia e dos níveis excitônicos. Então, alguns processos podem acontecer, por exemplo, a formação do chamado exton entre camadas ou a formação do chamado exton hibridizado. Esses processos aparecem devido à interação das camadas, levam a mudanças significativas no espectro óptico, que é o que a gente observou nesse projeto. Então, a primeira etapa do projeto foi a construção das heteroestruturas, que são construídas a partir de uma monocamada de um material bidimensional, nesse exemplo aí o WS2, que é removido do seu substrato original e transferido para cima de outro substrato contendo outra monocamada de material bidimensional. No exemplo aí, o MoSe2. Quando a primeira camada é transferida para cima da segunda, o que observamos, então, é a formação de uma heteroestrutura. E nessa heteroestrutura existe um ângulo de rotação entre as camadas. E esse ângulo de rotação é determinante para as propriedades ópticas e eletrônicas da heteroestrutura formada. Esse ângulo pode ser facilmente estimado a partir das imagens ópticas. Claramente, vemos aí um triângulo maior, que corresponde a uma monocamada de um material 2D, e os triângulos menores, a monocamada do outro material.
Então, a partir da imagem de campo escuro, é possível traçar claramente esses triângulos e, a partir das imagens, obter o ângulo de rotação entre as camadas. Foram obtidos, então, os espectros de fotoluminescência das duas monocamadas e das heteroestruturas formadas pela interação das camadas, a diferentes ângulos. Claramente, é possível ver mudanças significativas no espectro de emissão, à medida que variamos o ângulo. Esse é um resultado interessante e importante desse projeto. É mostrar a dependência das propriedades ópticas com o ângulo de alinhamento entre as monocamadas na heteroestrutura. Uma outra etapa do projeto foi estudar o espectro vibracional, ou espectro Raman, devido ao efeito de mesmo nome. O espectro Raman, que é o espalhamento Raman, é feito de espalhamento inelástico de luz, onde a mudança de energia se dá devido às energias dos modos vibracionais do material. Então, ele permite observar claramente as frequências das vibrações dos átomos do material. Então, por exemplo, nos TMDs, as vibrações características são esse modo aqui, conhecido como modo A, modo fora do plano, e esse outro modo de vibração aqui, conhecido como modo E, que é a vibração no plano, que dá origem a esses dois picos aqui no espectro vibracional. Entretanto, quando o experimento é feito com uma energia próxima à energia da transição excitônica, vários outros processos, processos vibracionais estão presentes aqui no espectro. Esses processos vêm de regiões aqui fora do ponto gama, fora do centro das ondas de Brillouin, que não são previstos no espalhamento de primeira ordem. Então, uma parte do trabalho também foi estudar esses modos vibracionais. Esses modos vibracionais foram estudados, então, em amostras com diferentes números de camadas, a diferentes temperaturas e excitadas com diferentes energias de laser. A explicação para a origem desses modos se dá por um processo conhecido como espalhamento intervalo com dupla ressonância. Nesse processo, o par eletroburaco é criado aqui próximo ao ponto K, da zona de Brillouin, o elétron espalhado inelasticamente para o ponto K', depois espalhado de volta por um outro fônon. Então, o processo envolve dois espalhamentos por fônon. E aqui acontece a recombinação. Então, esses modos podem ser explicados por diferentes processos que conectam o ponto K ao ponto K' ou o ponto K ao ponto Q. O ponto Q é o que se localiza entre o ponto K e o ponto gama. Então, de acordo com as possibilidades de combinações aqui no processo de dupla ressonância, a gente consegue, então, explicar a origem de todos esses modos que não são previstos no espectro de primeira ordem. Esses modos, então, foram estudados e a intensidade deles é descrita, então, pelo processo de dupla ressonância, associado aqui à ocupação térmica aqui dos fônons. E, por fim, esse processo de dupla ressonância nos permite também explicar os modos induzidos por desordem. Esses modos induzidos por desordem também aparecem devido ao processo de dupla ressonância, mas neste caso, o processo se dá pela presença de defeitos na estrutura. E a intensidade desses modos está associada à densidade de defeitos nas amostras. Então, a partir da análise desses modos vibracionais, é possível fazer uma estimativa da quantidade de defeito presente na amostra. Então, é um excelente método para a caracterização de defeitos. Esse é outro resultado importante desse projeto. Resumindo, o espalhamento Raman-Intervalle permite explicar a origem de novos modos vibracionais observados no espectro Raman. Os modos induzidos por defeito são sensíveis à energia de excitação e temperatura da amostra e são muito úteis na caracterização de defeitos do material. Observou-se a diferença na forma e intensidade dos espectros de fotoluminescência nas heteroestruturas, e essas variações no espectro de fotoluminescência devem ajudar a explicar as interações entre as camadas. Obrigado a todos pela atenção.